Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe o canal, divulguem o canal e deixem seus comentários após o vídeo. Pessoal, hoje nós vamos tratar da questão da lei do Deus hebreu. É ensinado, né, em diferentes correntes religiosas de que essa lei, e sobretudo na própria Bíblia, né, diz que a lei dos hebreus é uma lei divina, que essa lei veio dos céus. Até mesmo os escritos paralelos à Bíblia, a Bíblia hebraica no caso, é dito que a lei já existia desde que o universo foi criado. Que a lei existia com o próprio Deus hebreu. O Alcorão também dá uma versão parecida, né? De que a lei dos muçulmanos, o Islã, né, no caso, teria também uma origem anterior mesmo ao universo. Bom, nós vamos ver em diversos vídeos a partir de agora. Vai ter uns 10 vídeos que eu vou falar dessa lei. E vou mostrar que a lei não tinha nada divina. Nada. Era puramente humana a lei. Pois bem, a lei de Jeová é um plágio. A lei hebreia não era divina. Lembrando que plágio não significa dizer que para algo ser considerado plágio, ele tem de reproduzir todos os detalhes do original em seus mínimos detalhes. Não. O plágio pode ser de duas, três, quatro, cinco, seis palavras, ou simplesmente absorver a ideia de uma, de uma outra ideia, tá entendendo? Absorver a ideia principal em um escrito, em uma canção, em nenhuma, um objeto construído, você pode plagiar essas coisas que acabei de citar e, e esse plágio não ser totalmente idêntico ou igual ao original. O plágio não precisa ser 100% igual ao original. Não. Assim como nós vimos, podemos constatar que a lei dos hebreus é um plágio das outras leis. Não querendo dizer que toda a lei dos judeus é igualzinha, tintim por tintim, às leis que os outros povos possuíam, certo? Isso é bom que fique bem claro essa questão, porque esse é um dos subterfúgios que os crentes usam para dizer que a lei dos hebreus não era um plágio das outras leis humanas que havia. Bom, a Bíblia diz que a lei de Jeová é perfeita e completamente justa. A ideia de perfeição atribuída à lei pelos escritores hebreus ou judeus guarda a noção de algo sem defeito, sem mácula, irrepreensível e íntegra. Para os judeus, a lei, o Torá, né, porque a Torá significa lei, instrução, era perfeita em seu grau máximo e absoluto. A lei de Jeová é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Jeová é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19:7. Os juízos de Jeová são verdadeiros. Juízos são julgamentos ou decisões, pessoal. Os juízos de Jeová são verdadeiros, inteiramente justos. Salmos 19.
Ela é a rocha. Sua obra é perfeita. Tudo que ele faz é justo e reto. Deus é a verdade. Nele não há injustiça. Deuteronômio 32:4. De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versos 12. Aqui, aquele que faz as vezes de Paulo, ou Paulo, diz que a lei era santa. E essa lei que ele se refere aqui é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Torá dos Hebreus. Agora vejamos o que alguns comentaristas bíblicos comentam a respeito. Veja, por exemplo, Cambridge Bible para escolas e faculdades. A lei do Senhor, instrução, ensino, doutrina, são as ideias relacionadas com a palavra Torá, traduzida por lei. Veja no Salmo 1:2 como a obra de Jeová, aqui são as referências que ele menciona, né? Em que a palavra lei ou Torá aparece e tem esse sentido, certo? Seu caminho é perfeito, completo, sem falhas, tá vendo? A ideia do, contida na palavra lei ou Torá dos hebreus diz justamente, quer significar justamente isso, perfeição, completo, algo sem falha, sem defeito ou erro, não há erro. E muito menos falha. É tanto que os hebreus, os judeus dizem que a lei, a Torá, o Velho Testamento, é uma lei eterna, né? E até hoje eles dizem que seguir um guia que não pode enganar nem falhar. A lei de Jeová, veja. É um guia que não pode enganar nem falhar. Observe que o nome Jeová agora toma o lugar de Deus. Aqui ele explicando, né? Termos lá da Torá na passagem desses Salmos, Deuteronômio, né? E aqui ele traz, em especial, a passagem do Salmo 19:1, né? Será que o nome Jeová agora toma o lugar de Deus? Pois entramos na esfera da revelação especial a Israel, convertendo a alma. Em vez disso, restaurando a alma, revigorando e revigorando o verdadeiro eu do homem, como comida para os alimentos. Ou seja, a ideia, né, que a lei também passava era como que um alimento que revigorava, que restabelecia as energias e a força do homem. Ou seja, o homem precisava da lei como um alimento. Assim como ele se alimenta do alimento físico, né, material, e, 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 e esse alimento é o que o sustenta e o que mantém vivo, assim a lei de Deus era similar à, à necessidade que o homem tinha de se alimentar. Como conforto para os tristes e aflitos. Aí vem aquela questão psicológica da lei, tá entendendo? A lei também tinha esse caráter de confortar ou dar ânimo àquele que estava em estado de tristeza ou de aflição. Testemunho, a lei considerada como testemunho da vontade de Jeová e do dever do homem. A lei, né, a Torá, vista do ponto de vista dos judeus, ela é um testemunho da vontade de Javé, né? A existência da lei é como que uma testemunha da vontade do Deus hebreu, como também a existência da lei se materializa como que sendo um dever do homem em, em, em cumpri-la. É dever do homem cumprir a lei, ou não tentar cumprir a lei, né? Veja o comentário do púlpito. A lei do Senhor é perfeita. Tudo que procede de Deus é perfeito, sem espécie, em sua espécie, desculpe.
Tudo que procede de Deus é perfeito em sua espécie. Sua lei, Torá, especialmente a regra da vida para suas criaturas racionais. E a salvação não é pela lei, não é culpa da lei, mas do homem que não pode guardá-la. Vou mostrar para vocês que isso aí é tudo mentira. A lei, a Torá, não diz que o homem não poderia cumprir a lei. É mentira. É que a salvação não é pela lei, não é culpa da lei, mas do homem que não pode guardá-la. Outra mentira. A lei dos hebreus não tinha pretensão de salvar hebreu de nada, certo? Não tem essa ideia de salvar os hebreus de alguma coisa. Isso é mentira, isso é criação dos cristãos, né? De dizer que a lei tinha o papel de salvar o homem. É santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é certa, isto é fixa, firme, é estável em comparação com julgamentos fugazes, inconstantes, instáveis da razão humana. Veja que a razão humana, ou o homem em si, ele pode ser instável, pode ser não firme, não firme, não fixo e instável. Mas a lei de Yahvé, ou Javé, ela é o contrário de tudo isso. Ela é fixa, ela é firme, ela é estável, diferentemente do comportamento humano, que varia de acordo com a circunstância e com o tempo. Mas a lei não. A lei de Javé, por ser perfeita, segundo a concepção dos hebreus, ela era perfeita. E sendo perfeita, não está sujeita a mudanças. Porque você não muda algo que é perfeito. E, sobretudo, algo que vem de uma divindade e que vem de um Deus. É inadmissível você imaginar que algo que vem de um ser divino, que é perfeito, e que faz todas as coisas perfeitas, tanto é que nós vemos essa declaração de perfeição logo no início da Bíblia, né? Quando para cada ato ou dia criativo do Deus hebreu que ele faz algo, lá no Gênesis, ele diz que era aquilo que ele havia feito era bom. Ele diz, e Deus viu que era bom, ou seja, Deus estava vendo que aquilo que ele fazia era perfeito. Tá entendendo? A ideia ali de dizer que Deus viu que era bom é que Deus viu que aquilo que ele fez era perfeito. É tanto que Adão é visto como um homem perfeito, né? Lá no livro de Paulo, né, menciona o Adão como um homem perfeito. Bom, tornar sábio o simples, ou seja, iluminando seu julgamento com moral. São esses os comentários dos comentaristas bíblicos. São vários, né, comentários, né, quando eles tratam da questão da perfeição e o sentido da Torá, certo? Como disse inicialmente, era esse sentido que carrega a ideia de perfeito na lei dos hebreus. Porque essa semana mesmo veio um crente aqui falar bobagem. Dizer que a lei era perfeita, mas não quer dizer que perfeição não significava que ela poderia ser mudada. Certo? Mas isso não é verdade. Já que a lei trazia a ideia no seu bojo de que ela era perfeita, não pode ser mudada. Como é que você muda algo que é perfeito? Certo? E como eu falei anteriormente, os próprios hebreus entendiam que a lei não podia ser mudada. Certo? A lei era perfeita. Como é que você vai mudar algo que é perfeito, algo que vem de um Deus que é perfeito, que só produz algo que é perfeito? A lei era tão sagrada e perfeita para os hebreus que não cogitavam eles, né, que nada lhe fosse acrescentado ou retirado. Veja o nível de perfeição da lei. Hein? A lei não precisava, portanto, de qualquer reparos ou emendas, vez que era perfeita. Poderia levar séculos, certo? Milênios. A lei não poderia ser mudada. A lei era perfeita.
Apliquem-se apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Isso Deus Hebreu falando aos hebreus. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. De quem? Da lei. Certo? A lei, é, a lei não se restringia aos 10 mandamentos, pessoal. A lei era tudo que se encontra na Torá, digo, na Bíblia hebraica. Tudo. Tudo. Do primeiro, da primeira, vamos dizer assim, do primeiro caractere hebreu, o hebraico, na Bíblia hebraica, até o último caractere da Bíblia hebraica, não poderia ser retirado ou acrescentado algo. Porque a lei era perfeita, não precisava mais de reparo algum. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus. E eu ordeno a vocês. Perceberam? O caráter de perfeição da lei? Só algo que é perfeito que não pode ser acrescentado ou retirado, de fato, né? A ideia que nós temos mais ou menos de perfeição é a do quadrado perfeito, né? Que nós chamamos de quadrado perfeito. Né, que tem ângulos e lados todos iguais, né? Nós chamamos de quadrado perfeito, né? Perfeito. A perfeição da lei era tanta que os hebreus a idealizaram como um estatuto perpétuo. E tinha que ser assim, já que ninguém modifica ou altera algo perfeito. Ademais, também seria inconcebível, como eu já havia dito, um hebreu imaginar que uma lei que vinha de um ser perfeito, divino, pudesse ser reparada, alterada e que caducasse ou perdesse sua validade com o tempo. É inconcebível, né? Era inconcebível, até mesmo para um hebreu pensar assim. Mas será que a lei dos hebreus era assim? Como ela diz ser, né? Tão perfeita assim? Tão perfeita não, perfeita não tem nível de perfeição, né? Perfeita? Será que a lei era perfeita assim? Vejamos, pois, então. Uma lei justa e perfeita, com certeza não poderia conter em seus dispositivos ou em suas linhas ordinatórias tratamento diferenciado e vantajoso para um grupo de pessoas. Não concordam? Essa lei deveria trazer em seu bojo elementos nunca vistos ou ouvidos antes, já que vinha de fonte divina e do único Deus que se dizia verdadeiro e extremamente poderoso. O Deus hebreu não era o verdadeiro? As outras nações não tinham esse Deus, né? Não tinham nem conheciam esse Deus. Esse Deus se revelou para Israel como povo especial. Então, aquilo que ele passa ou fala para Israel é algo exclusivo e novo. Esse algo novo e exclusivo não pode ter sido visto ou ouvido anteriormente por outros povos. Nem outros povos poderiam conceber algo similar ao que está contido nessa lei de forma melhor que esta. A lei deveria expressar em suas linhas toda a sabedoria do ser que usou de extrema inteligência para criar o universo. Se essa lei de fato é perfeita e vem de fonte divina, então você, ao lermos essa lei, não poderemos ter nenhuma dúvida do caráter divino, excepcional dessa lei, já que ela vem do ser que criou todo o universo. Então, pode ter nessa lei não pode existir elementos que eu e você possamos dizer que se trata de uma lenda, de algo é, de algo primitivo, certo? Porque ela advém do ser mais poderoso, mais inteligente do universo. A própria Bíblia diz, né, que os pensamentos de Yahvé é mais alto do que os da humanidade ou dos homens. Então,
o conteúdo da lei dos judeus tem que expressar esse nível de inteligência, de saber desse Deus que criou todo o universo. É sabido por nós que os próprios cristãos dizem, né, que a prova maior que Deus existe é que o universo está aí e que a existência do universo, com toda a sua imensidão, ela expressa a capacidade e o poder de Deus, né? A criação, né, de Deus, ao contemplarmos o universo, é que prova a existência de Deus, certo? Então, um ser desse, nesse nível, não poderia produzir algo tão insignificante para nós em termos de lei, certo? Nessa lei não poderia haver comandos já vistos por outros povos, em parte alguma, sob pena de ser encarada como plágio, e não tendo assim origem divina, mas meramente humana, e portanto imperfeita, falível e temporária. A lei de Javé deveria ser vista como algo inovador em termos das relações sociais, bem como da relação do homem e de Deus. Deveria, por exemplo, mostrar que a escravidão, a poligamia, o estupro e tantas outras coisas que eram praticar, que outras coisas eram praticadas equivocadas. Um instante aqui, pessoal. Vou corrigir aqui que eu esqueci alguma palavra aqui. Mas vamos lá, pessoal. Deveria, por exemplo, mostrar que a escravidão, a poligamia, o estupro e tantas outras coisas eram práticas equivocadas e que, portanto, deveriam ser abolidas de entre o povo que a receberia. A lei do Deus hebreu deveria ser assim, já que ela tem esse caráter perfeito. Ela deveria mostrar que a escravidão, a poligamia, o estupro, assim como ela pretendeu mostrar também que a idolatria e o politeísmo era algo errado, desculpem. Então, nesse mesmo sentido, a lei de Yahvé deveria mostrar que essas coisas que acabamos de citar, como escravidão, poligamia, estupro e, e adultério, eram coisas ou eram práticas equivocadas, certo? Que deveriam ser evitadas. A lei de Jeová deveria ser, a lei de Yahvé deveria se diferenciar ao máximo de qualquer outro código de leis que houvesse existido antes ou depois da entrega das tábuas do testemunho no Sinai. Como dissemos, a lei de Javé tem de ser diferenciada em todos os níveis das demais leis que existiam anterior à entrega da lei no Monte Sinai e posteriormente a ela, ou seja, a lei dos hebreus, a famosa Torá, deveria deveria valer seus dispositivos, vamos dizer assim, seus dispositivos deveriam estar valendo até hoje para nós, certo? Deveríamos estar guardando o sábado, deveríamos estar fazendo todas aquelas presepadas lá dos rituais relativos a sacrifícios. Cada um de nós deveríamos estar hum, indo ou fazendo sacrifício para esse Deus, já que a lei precituava isso. A lei de Jeová deveria se diferenciar ao máximo de qualquer
outro código de leis que houvesse existido antes ou depois da entrega das tábuas do testemunho no Sinai. Todos que estivessem sob a égide dessa lei, independentemente de qualquer coisa, deveriam ter tratamento igualitário. Era outro ponto que a lei, como sendo perfeita, de cunho perfeito, deveria colocar todos os homens nessa condição de iguais. Mulheres, homens, negros, brancos, ricos, homossexuais, pobres, ex-escravos, homens livres, deficientes, em todas as esferas de deficiências, não poderiam ser tratados de forma discriminada. Quando abarcados por uma lei tida como perfeita, todos seriam iguais. As leis dos homens têm a pretensão de ser assim, de assim ser. E o que dizer de uma lei supostamente divina, pessoal? Será que ela seguiria um rumo diferente? É claro que não. Não seria ainda melhor seu espírito, ou seja, o espírito dessa lei, que se diz ser perfeita, não teria um espírito melhor que as leis humanas, que pretende, é, trazer justiça para aqueles que se encontram sobre a égide da lei, de uma lei? Certamente que sim. A lógica impõe que ela ou seja que a lei de Javé seja perfeita nesse sentido também, de trazer igualdade para todos, independente de sua condição social ou mesmo sua condição física. No entanto, a lei dada diretamente a Moisés no Monte Sinai, gravada em pedras pelo dedo do Deus hebreu, não é nada disso. A lei que foi dada a Moisés, supostamente foi dada a Moisés, né, no Monte Sinai, não tem nada disso que nós dissemos, pessoal, que deveria ter nenhum código que diz ter vindo de um ser divino. A lei não tinha nada de novo em relação às leis dos povos em volta de Israel. A lei não era melhor em nada às leis dos outros povos que havia anterior a Israel e nem depois, quando os hebreus receberam essa suposta lei. Essa lei dos hebreus não tinha nada de melhor, não tinha nada de novo que ela trazia que outros códigos não traziam anteriormente. Tá entendendo, pessoal? A lei não era nada divina, ela não acrescentava nada, não inovava nada. Ela mostrava a escravidão como algo aceitável, ela mostrava a poligamia como algo aceitável e tantas outras coisas pela que a lei, em vez de extinguir, se fosse realmente de fato vinda de um Deus, extinguiria. A lei de Jeová está cheia de abominações e distorções sem limites, pessoal. Nela encontramos todos os tipos de preconceitos e discriminações. As discriminações e preconceitos presentes na lei de Jeová são tantos que, quando os vemos, nos damos conta de que essa lei não pode ser originária de um ser divino, de um tal, como é que chama aqueles? Design inteligente, de um Deus. Nem as nossas leis são tão ruins assim, pessoal. E olha que elas são feitas por humanos considerados pecadores imperfeitos, pois o único que é perfeito é esse Deus. Então todo outro ser é imperfeito. Então, mesmo nós, humanos, fomos capazes de produzir, ainda num estado de primitividade, fomos capazes de produzir leis melhores do que as que estão mencionadas na lei dos Hebreus. E o Senhor disse a Moisés:
Diz Arão que qualquer dos seus descendentes, isto por todas as gerações, que tem algum defeito corporal, não pode oferecer sacrifícios a Deus. Por exemplo, se um homem for cego ou coxo, ou se tiver o nariz partido, ou os membros deformados, ou ainda se tiver uma mão ou um pé partido, ou for corcunda, esses membros deformados, pessoal, envolve todos os membros, né? Até mesmo o membro sexual, certo? For corcunda, ou anão, ou tiver defeito na vista, ou impinges e sarna na pele, ou testículo imperfeitos, ainda que sendo filho de Arão, não tem autorização para oferecer sacrifícios ao Senhor, por causa do seu defeito físico. No entanto, será alimentado com a comida dos sacerdotes das ofertas apresentadas a Deus, tanto dos sacrifícios santos como dos santíssimos. Mas não poderá passar além do véu, nem se aproximar do altar, porque tem um defeito físico. Isso profanaria o meu santuário, porque eu, Jeová, o santifico. Perceberam? A lei do Deus hebreu estabelece aqui uma discriminação, pessoal. Ela discriminou uma série de pessoas que tinham defeitos, como anões, homens que tivessem um pênis muito grande, grosso, ela discriminava. Homens que tivessem testículo deformados, ele chama aqui de testículos imperfeitos. Então, a lei é pessoas que tivessem impingem, sarna ou qualquer outro problema na pele. A lei era extremamente discriminatória, pessoal. Embora essas diretrizes que nós acabamos de ler, embora essas diretrizes tenham como destinatário os levitas descendentes de Arão, vocês viram que ela diz aqui, né? Fala exclusivamente de Arão, né? Dos descendentes de Arão, veja. Mesmo que seja filho de Arão, é o que ela fala. Ainda que esses aqui que tenham esses defeitos sejam filhos de Arão, não têm autorização para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, para ser um sacerdote e, e adentrar no lugar santo, né, o santo do santo, e oferecer esses sacrifícios, o cara tinha de ser descendente de Arão e ser da tribo de Levi, né, descendente de Arão, e não ter nenhum desses defeitos. Então, embora essas diretrizes que nós vimos tenham como destinatários os levitas descendentes de Arão, que tinham monopólio de ocupar o segundo maior cargo dentro da casta elaborada pela hipócrita ou pela hipotética lei mosaica, ainda assim, isso não deixa de ser algo repugnante e discriminatório. Porque havia uma discriminação dentro de que, dentro, dentro de que grupo, pessoal? Dentro do grupo dos levitas. Nem todas as pessoas do grupo dos levitas poderiam ser, ainda que fossem descendentes de Arão, não poderiam ser ou não poderiam estar servindo como sacerdotes perante o Deus hebreu, já, mesmo que tivesse em virtude desses defeitos. Veja que absurdo. Discriminar pessoas por defeitos físicos que ela não tem controle sobre tais defeitos. A pessoa não escolhe nascer cego, surdo aleijado, com um cunhão maior que o outro, ou com um pênis enorme, grande e grosso. Né? A pessoa não escolhe essas coisas. E o Deus hebreu, como sendo o tal Deus que cria tudo, deveria saber disso. Certo? Aí vem os crentes e falam um monte de bobagem. Né? Ah, não, é porque o sacerdote ele prefigurava Cristo e Cristo era perfeito e Cristo não tinha defeito. Quem falou isso? Quem falou isso? Onde é que está na lei dos hebreus isso, dizendo que o sacerdote arônico representava Jesus? Me mostra um versículo na Bíblia que prova isso. Não existe isso. Veja que crueldade. Essa lei imprestável impunha a pessoas que sequer tinham culpa de terem nascido com estigmas ou defeitos
um castigo sem igual, pessoal. Ela pregava a exclusão de forma eterna a tais pessoas. Ou seja, a pessoa com qualquer desses defeitos não poderia exercer esse sacerdócio pelo resto da vida, né? Ou seja, era uma exclusão eterna, pessoal. Não era uma exclusão temporária, era eterna. Enquanto a pessoa existisse, é óbvio, né? Enquanto existisse, tivesse aquele defeito, a pessoa não poderia ser. Um anão, coitado, discriminar um anão, vocês viram, né? Um anão não poderia, se ele fosse da tribo de Levi e filho de e do sangue de Arão, não poderia ser sacerdote. Um gigante também não poderia ser, né? Ou diga assim, uma pessoa com a maior estatura, né? Além da normal ou da comum entre essa comunidade, também não poderia ser sacerdote. É que saía do padrão, né? Essas pessoas passavam a ser vistas como menos importantes e imerecedoras de determinadas participações naquela comunidade. Imagine o estigma social causado nas mentes de tais pessoas. A lei de Jeová, portanto, não tem nada de santa ou divina, pessoal. O espírito da lei de Jeová é totalmente humano. Só o humano vai estar se preocupando se a pessoa tem um pênis grande, grosso ou fino. Se a pessoa é anã, se a pessoa é mais alta, se a pessoa é cega de um olho, é surda de um ouvido ou surda dos dois, ou muda ou cega, pessoal. Essas coisas, quem se preocupa são seres humanos. É eles que dão importância a essas coisas, à aparência, ao estado físico, ao estado das coisas. Deus algum se preocuparia com isso, pessoal. Além, e muito menos um Deus que se diz amoroso e perdoador e misericordioso. Jamais se preocuparia com essas questões. Sim, esta lei reflete o pensamento primitivo do homem primitivo do passado. Aí a razão de ela ser tão tosca, pessoal. A lei hebraica contém tudo que consideramos como reprovável, não só para nós hoje, mas mesmo para as pessoas de uma época de tanta ignorância como aquela. Os próprios hebreus viam aquelas barbaridades que eles praticavam contra outras pessoas como algo desumano. Mas esse senso negativo dos hebreus só é exposto nas passagens quando eles eram as vítimas dessas barbaridades. Quer dizer, a percepção de justiça está na cabeça daquele que sofre essa suposta injustiça. Mas quando esta mesma injustiça é praticada contra outros, não se vê injustiça. A ideia, a ideia de algo justo ou errado na Bíblia e, por conseguinte, na lei do Deus hebreu, é algo meramente subjetivo. Só era mal ou ruim quando essa coisa era praticada contra um hebreu. Mas fora do ciclo social, vamos dizer assim, hebreu, esse algo que era visto como negativo não passa a não ser. Ser justo ou errado não é algo objetivo, que independe do que cada pessoa pensa ou acha. Na Bíblia, o que é certo para um hebreu é errado para um pagão. Isso eu estou fazendo da análise do texto bíblico, certo, pessoal? Se uma mulher hebreia fosse estuprada durante o cerco inimigo, para o hebreu, esse inimigo cometeu uma injustiça. Para o hebreu, ele cometeu um crime. Por quê? Porque estuprou uma mulher hebreia. Mas se durante um cerco hebreu, um pagão fosse estuprada, essa crueldade hedionda não era crime. Basta nós vermos em Deuteronômio capítulo 21 e Juízes 19. E Números, né, capítulo 31. Vocês muito bem sabem dessas passagens e conhecem. Que ali são
nos mostram estupros. E nessas situações, nesses episódios, os hebreus não viram como sendo estupro, ou como algo ruim, ou perverso, ou mal. Se uma criança gentil ou pagã de peito fosse assassinada ao fio da espada de um hebreu, nada demais nessa crueldade. Mas se esta mesma crueldade fosse feita a uma criança hebreia, a concepção de crueldade tomava um novo tom. Nós não vemos na Bíblia diversas passagens do Deus hebreu e seus asseclas dizendo que era para matar crianças ao fio de espadas? Mas era para matar ao fio da espada crianças hebreias? Não, é crianças, no contexto hebreu, pagão, crianças pagãs, crianças cananeias. Mas quando você vai ler passagens em que essas barbaridades, assassinar crianças, assassinar homens, assassinar velhos, assassinar mulheres, quando eles vão ser praticados contra o hebreu, aí vocês podem notar o estado de lamentação e de desaprovação do escritor nesses eventos contra os hebreus. Estão entendendo? Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Os que forem apanhados serão passados à espada. Veja que crueldade. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos. Esses filhinhos, pessoal, esse termo aqui, filhinhos, não quer dizer que são crianças de colo, tá? Inclui também essas crianças de colo, de peito e tal. Mas, em específico, esse termo aqui nessa passagem se refere a, a, aos filhinhos, no sentido de ser os nacionais daquela terra, certo? Seriam os cidadãos daquela terra, certo? Como tal, cidadão incluía homens, mulheres, jovens adultos e mesmo bebês e crianças, certo? Eu já vi muito, vamos dizer assim, canais ateus falando dessa passagem. Ela também se repete lá no Salmo 137, e acham que esses filhinhos sejam exclusivamente crianças de peito, mas não são. São pessoas, envolve toda essa gama de pessoas que eu falei, adultos, jovens, idosos, são cidadãos, certo? Então, seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos. Como você disse, vou mostrar para vocês. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos. Entenderam? Os medos. Que é um povo, né? Os medos é um povo. Eu já vi também um cara, ele é até ateu, falando aqui dos medos, achando que aqui é o sentimento, os medos aqui é um sentimento. Não, os medos aqui é um povo. Um povo que tem o nome de medo. Os medos e peças, estão lembrados? São eles que vêm, né? A Mesopotâmia e conquista Babilônia, né? Os medos e peças. Medos e peças seria a união desses dois povos, né? Os persas e os medos. Que não se interessam pela prata. Isso aqui são as palavras do Deus hebreu, pessoal, falando, certo? Suscitarei contra eles os medos que não se interessam pela prata, nem apreciam o ouro. Seus arcos, seus arcos abaterão os jovens, não terão compaixão pelos frutos das entranhas, nem piedade das crianças. Não é? Olha, falando aqui de jovens, né? Olha, não terão piedade dos jovens. Olha aqui, é. Os jovens, quem não terá piedade? Os medos. Os medos não terão piedade dos jovens, das crianças. Tá vendo? E todo esse grupo envolve das mulheres, né? Nós vimos também, né? Das mulheres serão violadas. Igual todo aquele grupo aqui, ó, de filhinhos, certo? Nem, nem piedade das crianças. Então Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus, como Sodoma e Gomorra. Tá entendendo? Essa passagem de Isaías capítulo 3, versos 15 e 19, faz alusão
a suposta profecia que o Deus hebreu estava prevendo, que ia trazer os persas, nesse caso aqui ele fala dos medos, né? Mas nós sabemos que os medos e os persas, né, se unem, né, e saem conquistando diversos povos, inclusive a Babilônia. E essa passagem aqui de Isaías, ela de novo é mencionada lá no Salmo 137, que diz que feliz aqueles que pegarem seus filhos e jogarem contra as paredes, ou contra o muro, ou contra as rochas. Aqueles filhinhos que se fala não são crianças não são necessariamente crianças de peito ou bebês, tá entendendo, pessoal? Ali envolve todos os cidadãos. E aí o Salmo 137 ali também, ele retrata o desejo dos hebreus de causarem aquilo que os babilônios causaram a eles. Ou seja, ali é um sentimento de vingança dos hebreus, lá, tanto no Salmo 137, como em Isaías capítulo 3, versículo 15 e 19. Aqui simplesmente nós encontramos a ideia de vingança, continuando nessa passagem, contra os babilônios, certo? Veja que ele fala aqui, né? Então a Babilônia, a pérola dos reinos, ela será destruída por Deus. Porque, segundo a lenda, diz que é o Deus hebreu que traz Ciro, né? Como seu ungido para destruir os babilônios que haviam destruído seu templozinho lá em Jerusalém e matado milhares de judeus. Certo? Mas notem, veja o nível de perversidade e crueldade que eles desejam a crianças, a jovens e a mulheres, desejando até que as mulheres sejam estupradas. Uma mulher violada, pessoal, nada mais é que mulher estuprada. Aí o crente vem e fala que a Bíblia não favorece o estupro de mulheres. Lógico que estabelece. O Deus hebreu, dizendo que ia fazer com que povos estrangeiros viessem de longe, no caso aqui são os medos e os persas, adentrassem no território babilônico e saíssem matando mulheres, crianças, jovens, adultos. Mulheres deveriam ser estupradas, tá entendendo? Ou violadas, certo? Ou seja, o Deus hebreu está provando estupro, certo? Ainda que se diga que ele está usando uma nação como instrumento de sua vingança ou da vingança em favor dos hebreus. Mas essa vingança vinha carregada de estupros, porque aqueles povos, quando invadiam outras nações, eles estupravam mulheres. E se você usa um instrumento desse que vai causar essas coisas, então você é a favor disso. Você é a favor de estupro. Estão entendendo? A ideia de ser certo, de errado, de justiça ou de injustiça, ele é deturpado na visão dos hebreus. Por quê? Porque é um povo primitivo. Entendeu, pessoal? Mas essa visão era só dos hebreus? Não, é dos outros povos ao redor dos hebreus. Todos eles agiam assim nas guerras, pessoal. Por quê? Repito, eles tinham uma ideia deturpada do que é justo e do que é injusto. Daí, eles, inclusive os hebreus, como nós dissemos, achar certo uma mulher hebreia não ser estuprada, mas uma mulher que não fosse hebreia deveria ser estuprada. Estão entendendo? Um filho hebreu, uma criança hebreia, era errado um povo estranho vir matá-la, mas quando os hebreus invadiam as terras de outros povos e diziam nesses textos aí deles que dizem que eles saíram matando todo mundo, inclusive crianças ao fio de espadas, eles achavam normal. Tá entendendo? Por quê? Porque essa era a praxe dos povos. Tá entendendo? Dentro da sua cultura, vocês vão ver, em diversas culturas, em diferentes culturas, há leis desses povos que proíbem esses comportamentos agressivos contra um outro natural de sua terra. Mas quando eles partiam nessas guerras, nessas lutas de conquistas ou de conflitos para serem resolvidos, eles agiam de forma totalmente diversa do que
estava estabelecido naqueles códigos deles, pessoal. Porque, repito, essas pessoas tinham uma ideia deturpada do que era justiça. O ser humano, ele vem ao longo das épocas, das eras, vem evoluindo. A língua evolui, o comportamento humano evolui no decorrer das épocas e das eras. Tá entendendo? Nós hoje ainda não atingimos vamos dizer assim, o nível máximo de evolução. Ainda estamos num processo de evolução. Evolução entre aspas, pessoal. Acima, vemos a naturalidade como o escritor expressa os sentimentos do Deus forjado em suas escrituras, com relação aos estupros porque passariam as mulheres babilônias, ou babilônicas. Ele encara o estupro que essas mulheres, lá fala o texto fala de mulheres serão violadas. Repito, mulheres violadas é mulheres estupradas, certo? Ele encara o estupro que essas mulheres passariam como algo aceitável, só porque eles, os hebreus, teriam passado o mesmo nas mãos dos babilônios. Se vocês verem, adentrar nas passagens lá de Isaías 45, 44, 45, e algumas passagens lá do livro de Ezequiel, aliás, Ezequiel e Jeremias, vocês vão ver que o hebreu está buscando um revanche, tá dizendo? Sentimento de revanche. Eles dão a entender que os babilônios, quando invadiram seus territórios, fizeram tudo isso. Estupraram suas mulheres, mataram suas crianças, e mataram, lógico, nós sabemos que sim, né? E estupraram mulheres também, que era a prática dos povos nessa época. Então eles buscam, nessas passagens, passar um sentimento de revanchismo. Aí a passagem fala de Deus hebreu falando essas bobagens todas, porque é coisa dos povos, né? É atribuir suas ações, seus desejos, suas paixões aos deuses. Mas aí nada mais é que o sentimento próprio dos hebreus, que estavam escravizados na Babilônia e queriam vingança, se sentiam injustiçados e queriam vingança. E como acreditavam nessa lenda desse ser divino, passavam a expressar esse sentimento deles em passagens como essa, dizendo que foi o Deus hebreu que fez isso, fez aquilo e que pretendia fazer isso, fazer aquilo. Certo? Notem que o sentimento presente nessa passagem do profeta Isaías é ódio e revanchismo. Isso não é justiça, pessoal. Essa era a moral dos hebreus. O mal que me fizeram, farei ou desejarei muito pior a eles. Nessa época, o que vigorava era o olho por olho, dente por dente. Se você me fez assim, eu farei também assim. O homem cujos testículos foram esmagados ou cortado, o membro viril, não será admitido na Assembleia do Senhor. O bastardo não entrará tampouco na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Veja, o cara é excluído de forma eterna. E aqui nessa passagem não envolve mais agora os sacerdotes, pessoal, da linhagem de Arão, certo? E agora envolve todo e qualquer hebreu. O bastardo não entrará tampouco na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Coitado dos hebreus, né? E a maioria dos hebreus eram bastardos. E os hebreus, segundo a lenda, tinham várias mulheres, então vários filhos dos hebreus eram bastardos. Os hebreus, lembrando, os hebreus tinham concubinas, né? O texto, pelo menos as passagens bíblicas mostram isso, né? Os hebreus tendo concubinas. Os hebreus também podiam ter relações sexuais com prostitutas, e nós sabemos que nesse caso, com certeza vai gerar filhos, né? Então havia vários bastardos hebreus pelas terras de Israel. Qual a culpa, agora eu pergunto, qual a culpa de um bastardo em nascer bastardo, pessoal? Se há erro em ser bastardo, esse erro não fora cometido pelo bastardo, mas por seus pais, que o tiveram fora de uma relação tida como aceitável por esta sociedade. Aí vai o Deus hebreu nessa primitividade
sua lei e exclui essa pessoa da participação geral das outras nesse, vamos dizer assim, nesse ritual participar da assembleia dele. Simplesmente porque ele nasceu um bastardo. Veja que lei ridícula, extremamente primitiva. A lei de Jeová sempre condena ou imputa a culpa além da pessoa do condenado, pessoal, ou suposto culpado. Ela é tão primitiva que suas sanções atingem não só os culpados, mas também aqueles que por algum motivo esteja ligado ao culpado. Um ladrão na cultura hebraica leva a culpa para seus filhos e vice-versa. O que um homem cujos testículos foram esmagados fez de mal? Em que isso torna menos hebreu ou menos gente, pessoal? Para que este não pudesse ter os mesmos direitos que os outros que podiam se achegar à divindade hebreia. A lei é extremamente preconceituosa e separatista. Sua essência é extremamente marcada por comportamentos e ideias temporais. A lei de Yahvé privilegia um povo em detrimento de todos os outros. Os hebreus é o quê? O povo escolhido, o povo santo de Israel. Ou, no caso, o povo santo de Javé. Os outros povos não têm esse título, pessoal. Povo santo, nação seleta, nação santa, herança perpétua. Esse título, quem goza é Israel. Nenhuma outra nação goza dessas prerrogativas que é dada a esta nação dentro do texto bíblico. Daí eu falar que a lei dos hebreus, ela é extremamente discriminatória e privilegiava um grupo em especial, os hebreus. E ainda nós vimos, né, que dentro desse próprio grupo que se diz que o Deus hebreu dizia ser especial, havia discriminação, já que nem todos tinham esses privilégios. Tinham privilégio, por exemplo, de ser sacerdote, se houvesse aqueles defeitos, como nós já citamos. E mesmo na comunidade, as pessoas que poderiam se aproximar desse santuário, nós vimos que o cara não poderia ter testículo esmagado, né? É, e bem aqui, falou, deixa eu olhar aqui rapidinho. Ah, o testículo esmagado, né? E ser bastardo, né? Um bastardo, por exemplo, também tinha seus direitos limitados, simplesmente por ser bastardo. Veja que absurdo. Isso é lei? Isso exprime perfeição de um ser? Só na cabeça demente, doente de um alienado que olha para esse livrinho e acha que ele vem de fonte divina. Absurdo. Vejam mais essa passagem, pessoal. O Amonita e o Moabita não serão admitidos na Assembleia do Senhor. Eles não podem participar, né? Essa tal da Assembleia. Mesmo até a 10ª geração. Nem nunca, jamais. Ou seja, os Amonitas e os Moabitas estavam excluídos eternamente. Não podiam participar de forma nenhuma dessas celebrações que se praticavam entre os hebreus. Certo? Porque veja a explicação dele, do suposto Deus hebreu. Porque não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água. Essa passagem vocês vão ver lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, que diz que os hebreus, quando saíram do Egito, aí atravessaram o deserto, né? Aí diz que chegou na aproximação desses povos, e esses povos resistiram, criaram resistência e não deixaram os hebreus passarem por seus territórios. Aí o Deus hebreu está dizendo que esses povos, por não terem dado pão e água, ou seja, ter dado guarita aos hebreus, então eles não poderiam mais, de nenhuma forma, ter participação na Assembleia de Israel. Esses povos seriam os Amonitas e os Moabitas, certo?
seja, aqui é o que, pessoal? Uma maldição. Jogaram uma maldição contra os amonitas e os moabitas, certo? E esses povos, o texto vai dizer que são povos irmãos de Israel. Veja, que não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água, quando saísse do Egito. E também porque, veja, são duas razões, né? Porque não trouxeram pão e água, né? Quando saíram lá do Egito, e porque assalariaram contra ti Balaão. Porque o texto lá, né, de Números, capítulo 25, 26, né? E 22 também. Começa essa história de que eles se aproximaram lá das colinas de Moab. É, o texto dá a entender que esses povos, na verdade, esses dois povos eram próximos, né? Os Moabitas e os Amonitas eram povos próximos. Então, diz que esses povos, diz que deixaram de dar pão e água e ainda assalariaram, né? Ou seja, pagaram os serviços de Balaão para desencaminhar Israel de adorar Javé, certo? Assalariaram. Por quê? Está dizendo que esses povos pagaram a Balaão para fazer com que Israel pecasse. Balaão, filho de Beor, de Fetor, na Mesopotâmia, para que te amaldiçoasse. Não vou entrar nesse detalhe de Balaão aqui, porque eu tenho um vídeo que fala dessa questão, né? Que isso aí faça, certo? Balaão era um profeta, feiticeiro, certo? E feiticeiro recebia salários, ou seja, recebia pagamentos, na verdade, recebia pagamentos. Por isso que aqui vem falando que assalariaram Balaão para amaldiçoar Israel. Por quê? Porque profetas eram feiticeiros, que eles recebiam recompensas, pagamentos para amaldiçoar ou abençoar alguém, para dizer, fazer adivinhações. Eles recebiam pagamentos. Isso aí você vai ver lá com Samuel. Samuel também fazia a mesma coisa de Balaão, certo? É só você prestar atenção que lá nas passagens bíblicas vai nos revelando tudo. O Balaão é um feiticeiro, né? Que é um profeta. Em outras passagens é chamado de profeta. E profeta e feiticeiro era a mesma coisa. Na Mesopotâmia para que amaldiçoasse. Mas veja, vou repetir para vocês, os amonitas e os moabitas haviam sido amaldiçoados ou discriminados pelo Deus hebreu por essas duas razões. Porque eles não teriam dado pão e água, porque quando Israel saiu lá da terra, e porque iriam amaldiçoar Israel por meio de Balaão, certo? Interessante que Balaão queria amaldiçoar Israel por meio do Deus Javé. É só vocês sabem o que significa lá vendo o meu vídeo lá, aqui, um vídeo que eu postei lá no canal. É Balaão, El e Javé. A relação desses três, né? Porque Balaão está tão ligado a Javé, se Balaão, segundo a tentativa do escritor, é passar a ideia que Balaão era um pagão, né? Mas Balaão lá no texto diz que ele servia a Javé. O crente ignorante não percebe essa relação entre esses três personagens. Porque Balaão diz que está no monte, oferece sacrifícios em nome de Javé. Pode olhar no texto. Diz que oferece sacrifício em nome de Javé em três montes. Um desses montes é o monte de Baal de Peor. Veja, o cara vai oferecer sacrifícios a esse tal de Javé em montes, que um deles, e você sabe que toda divindade adorava seus sacrifícios em montes, certo? Então, esse Balaão vai oferecer sacrifícios, são três sacrifícios de 7 cabritos, salvo engano, em três montes diferentes. E um desses montes é chamado, é o Monte Peor.
E nesse Monte Peor, quem habitava era o deus Baal, Baal de Peor. E aí agora? Essas questões que eu trago no vídeo, para vocês pensarem quem realmente Balaão, quem realmente era Iavé na mente de Balaão, certo? Que essa passagem, como disse, é uma farsa que demonstra o politeísmo dos hebreus. Baal e Iavé estavam interligados, certo? A tentativa é fazer essa separação na passagem, de que o Balaão servia a outros deuses. Mas a passagem desmente, porque diz que Balaão servia a Javé, né? Bom, mas o Senhor, teu Deus, que te ama, não quis ouvir Balaão. Veja que o texto diz que Javé não quis ouvir Balaão. Mas vocês não acham estranho? Como é que um cara que é pagão diz adorar Javé, diz que foi contratado por esses dois reis, os reis de Amon e Moabe, para amaldiçoar Israel, e o cara vai amaldiçoar justamente o povo desse Deus que ele diz adorar, esses dois reis, no caso, contratar um profeta que amaldiçoa ou abençoa povos, e esse profeta diz que é servo daquele rei daquele povo. Veja que coisa estranha. Estão entendendo? Essas questões eu apresento lá nesse vídeo, certo? Mas o Senhor teu Deus, que te ama, Javé diz que, que ama o povo, né? Não quis ouvir quem? Balaão. Por que ele deveria ouvir? Estão entendendo? E trocou para ti a sua maldição e bênção. Estão entendendo? O Deus hebreu confessa que o Balaão era servo dele. Mas como Balaão quis amaldiçoar Yahvé, ou quis amaldiçoar Israel, ele pegou, trocou a maldição por bênção. Ou seja, anulou, né? Porque o Balaão amaldiçoava ou abençoava, certo? Mas mas veja, e isso demonstra essa passagem. Não vou nem entrar no detalhe, senão eu vou. Acabei de ter uma ideia agora. Acabei de ter uma ideia na leitura desse texto. Mas o Senhor teu Deus, que te ama, não quis ouvir Balaão e trocou para ti a sua maldição em bênção. Enquanto viveres, não lhes procurarás jamais prosperidade nem bem-estar. Não abominarás o meu. Veja agora, nós saímos agora desses dois povos, Amonitas e, e Moabitas, que foram excluídos, né, de estarem juntos aos hebreus na Assembleia de Javé, e de forma eterna, aqueles dois motivos. Agora vamos ver um terceiro povo, que também é parente de Israel, segundo as lendas, e também teria sofrido um castigo. Só que esse aqui foi ameno. Veja, não abominarás o Idomeu, que é o mesmo que Edomita, Idomeu, o mesmo que o Edomita, o tal do Vendedor, né? Edomita Vendedor, porque é teu irmão. Veja que aqui ele fala exclusivamente, ele fala explicitamente que Edom é irmão de Israel. Lá ele não falou, né? Que os Amonitas e os Moabitas eram irmãos de Israel. Ele diz que esse povo aqui é irmão de Israel. Não, mas os hebreus não poderiam, não abominarás. Ou seja, não rejeitarás, não amaldiçoarás o idomeu, porque é teu irmão. E nem o egípcio, tampouco, porque foste forasteiro em sua terra. Os seus descendentes, os amonitas e os edomitas, só porque negaram pão e água e quiseram amaldiçoar eles, aí sofreram essa discriminação. Os egípcios que escravizaram os hebreus, aí o Deus hebreu diz que aqui eles não poderiam abominar os egípcios. Já os amonitas, sim. Veja que absurdo. Veja como é a justiça desse Deus. Porque foste forasteiro em sua terra. Os seus descendentes, a terceira geração, poderão entrar na Assembleia do Senhor. Viram? E nós vimos aqui a discriminação de povos. Novamente, vemos o quanto essa lei era um fiasco.
em termos de perfeição e ideal igualitário entre povos. Nessa passagem, a lei condena os filhos dos amonitas e moabitas por erros que supostamente teriam sido cometidos por seus pais, seus ancestrais. A lei impõe um castigo de exclusão eterno para os descendentes desses dois povos. E aqui eu vou mostrar para vocês a origem dos amonitas e dos moabitas. Veja. E a primogênita deu à luz. Acho que eu pulei aqui, não foi? Desculpa, eu pulei, pessoal. É, a lei impõe um castigo de exclusão eterno para os descendentes desses dois povos. Enquanto a lei condenava os amonitas e os moabitas, o mesmo não era feito aos edomitas, e nem aos egípcios, como nós vimos. E a lei justificava isso com relação aos amonitas e os moabitas, por dizer que justificar isso por não fazer com relação a eles, este povo se originou, os amonitas e os moabitas, se originou do filho mais velho de Isaac, desculpa pessoal, os edomitas. Este povo se originou do filho mais velho de Isaac, chamado Edom, mais tarde né, é chamado Edom, mas inicialmente ele se chama Esaú, depois é mudado para Edom, segundo a lenda bíblica, também conhecido como Esaú, segundo as lendas bíblicas, é claro, por estes serem povos irmãos de Israel. Vou repetir, ó, enquanto a lei condenava os amonitas e os moabitas, o mesmo não era feito aos edomitas, e a lei justificava isso por não fazer com relação aos edomitas, que era povo irmão de Israel, por estes serem povos irmãos de Israel. Simplesmente o sangue, ele estava dizendo, né? Por Edom ter o sangue de Israel, não, não se deu à abominação desses povos. Mas os amonitas e os moabitas também era povo irmão de Israel. Entendeu, pessoal? Ocorre, porém, que os moabitas e os amonitas também eram povos irmãos, ou parentes próximos de Israel. Isso segundo a lenda bíblica, novamente. A lei é tão rude que quem a escreve esqueceu ou quis dar uma de João sem braço. Os povos amonitas e moabitas foram gerados a partir de Ló. Estão lembrados? Esse homem era sobrinho de Abraão, o Ló. Quando este teria transado, o Ló, né, no caso, cometeu vamos dizer assim, um incesto com as filhas. O voluntário ou não, cometeu, certo? Transou com as filhas. Numa gruta, enquanto bêbado, com suas duas filhas, o que é um absurdo, né? O cara tá bêbado, tomar um porre de vinho e não reconhecer nem suas próprias filhas, sabendo que estava numa caverna que só tinha eles três, que segundo a lenda e segundo as ideias malucas dos cristãos, dizem que o Ló transou com as filhas quiseram transar com o pai porque pensavam que não tinha homem mais nenhum no mundo, né? O pai também, no caso, tinha essa mesma ideia de que não havia ninguém no mundo, só tinha os três, então vamos transar para gerar filhos. E então, três pessoas dentro da caverna, o cara fica bêbado, imagina, e aquelas duas mulheres não são mais suas filhas. Veja, que absurdo. Só em lenda, né? E a pessoa aceitar uma palhaçada dessa como real e verdadeira. Enquanto bêbado, com suas duas filhas, gerando por conseguinte esses dois povos. Ou seja, dessa putaria de Ló com suas duas filhas, quem gera esses dois filhos, o Amon e o Benjamim, que é chamado de povos amonitas, certo? Então, os amonitas e os moabitas são os filhos de Ló, com suas duas filhas. Ou seja, os moabitas e os amonitas, como eu disse, são parentes de Israel. Mas o Deus hebreu discriminou esses dois povos, aliás, justificou a não exclusão de Edom pelo laço sanguíneo que eles tinham com Israel. Mas os amonitas e os moabitas também não tinham laço sanguíneo, certo?
Embora se fale daquela questão da maldição, né? Mas isso é conversa furada. Isso aqui é um elemento novo, pessoal, certo? Isso é um elemento novo que é colocado aqui nessa passagem. Não vou entrar muito em detalhe nela por enquanto. Bom, e a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas. Estão vendo, pessoal? Aqui é a passagem que mostra o, a consequência da transada de Ló com uma de suas filhas. A primogênita, a mais velha, deu à luz um filho que ela chamou de Moabe. Esse Moabe é o pai dos Moabitas, entendeu? Este é o pai dos Moabitas. Até o dia de hoje. É óbvio, né? Alguém vai deixar de ser pai por algum tempo? De alguém? E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, é os Amonitas, até o dia de hoje. Então, da transada de Ló com as filhas geraram Moabe, os Moabitas, e os Amon, e vem os Amonitas, certo? E mais, o deus hebreu, na verdade, o escritor desse conto, tem a memória curta, pois Edom também prejudicou Israel. Porque lá ele falou, né? Ah, não, ele fala dois motivos. Ah, não, o não fornecimento de água e pão, por parte de Amon, dos Amonitas e Moabitas, e a maldição que eles teriam tentado jogar contra Israel. Certo? Só que, como vamos mostrar aqui, Edom também prejudicou Israel. Veja. E mais, o deus hebreu, na verdade, o escritor desse conto lendário, tem a memória curta, pois Edom também prejudicou Israel. Quando este quis passar por seu território, ou seja, Edom também negou pão e água. Quando este quis passar por seu território, quem Israel tentou passar pelo território de Edom. E segundo a lenda, diz que Edom também negou, mas foi enxotado aos pontapés. Logo, Edom também deveria sofrer o mesmo castigo imputado aos Moabitas e os Amonitas. Está entendendo? Porém, ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, ou seja, pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Estão vendo? O Edom também fez a mesma coisa que os Amonitas, né? No sentido de não dar pão, né? E nem água para Israel, e nem deixar ele passar pelos seus territórios. Os Amonitas e os Moabitas também não deixaram Israel passar pelos seus territórios. Por quê? Vocês sabem por quê, pessoal? Esses povos não queriam que Israel passasse por entre eles? Porque a ideia que o texto quer passar é que esses povos estavam vendo Israel como um povo invasor que estava querendo tomar suas terras. Simplesmente isso, simplesmente por isso. Dessa feita, esses povos não deixaram que Israel passasse por suas terras, certo? Que achavam que Israel queria, na verdade, era tomar seus territórios, invadir por meio da guerra. E a passagem, se você ver ela, ler na íntegra, você vai ver que era isso mesmo. Aí o texto fala que o Deus Javé disse para Moisés comissionar pessoas importantes de entre eles e levar a comunicar a esses povos que ia para pedir permissão para passar tal. Aí o Deus hebreu disse que esses povos não estavam olhando para eles desconfiado, com medo deles. Mas por que estavam com medo deles? Estão entendendo? Porque achavam que Israel queria invadir seus territórios. Portanto, as razões apresentadas pela lei de Javé são falsas. Elas não se justificam, se sustentam. A lei é racista, preconceituosa simplesmente. Suas razões para incluir uns e excluir outros, como vimos, são todas falsas. São razões fraudulentas. E ainda que os ancestrais desses povos, digo, Moabitas e Amonitas, tivessem praticado de alguma forma algo errado a Israel, e vemos que não fizeram nada disso, isso não seria justo. Não se pode condenar alguém por atos praticados por outrem, porque os Amonitas e Moabitas, como povo, foram
é, foram amaldiçoados pelo Deus hebreu, já que eles não podiam participar da Assembleia de Israel. Mas foram um povo, pessoal. Mas quem foi que. Foi o povo que fez, que impediu ou que desejou que Israel fosse amaldiçoado nessa lenda aí? Não. Foi todo o povo que fez isso? Não. E, e esse povo não tem filhos? Como é que a identidade de um. É, o povo, né? Amon e Amonita, eles levam esse castigo para toda a sua geração. Tá entendendo? A injustiça, a disparidade, a discriminação dessa lei. Quem fez aquilo foram os reis, não foram os povos sobre os quais esse rei dominava. Embora na lei haja a declaração de igualdade legal entre hebreus e gentios, isso, no entanto, não é verdade, pessoal. Essa igualdade é apenas uma mera declaração. Esta lei exalta um só povo, o povo hebreu. O mesmo estatuto para vós, ó congregação, e para o estrangeiro. Veja, a mentira. O mesmo estatuto, ou seja, uma mesma lei, as mesmas regras para vós, ou seja, para os hebreus, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Veja, por estatuto perpétuo, ou seja, um estatuto eterno para ambos, nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós, ou seja, o direito que cabia a um hebreu caberia também a um peregrino, um estrangeiro que estava entre eles. Veja, mas veja a relação da lei, veja a lei. É para o povo hebreu. Veja, uma lei e um mesmo direito para vós e para o estrangeiro. Está entendendo? A lei primava por regular as relações entre hebreus, pessoal. E aqueles que se encontravam submissos aos hebreus, que no caso seriam estrangeiros, certo? Que peregrinavam entre eles. A declaração da lei de Jeová, nessa passagem, é de que ela seja aplicada da mesma forma tanto ao natural, ou seja, o hebreu nativo, quanto ao estrangeiro, isto é, o não hebreu, o gentio, que estava entre os hebreus, aquele que nasceu entre eles, o escravo estrangeiro. Se você emprestar, veja, nós vimos, né, a lei dizendo que era um estatuto que deveria prevalecer tanto para hebreus como para não hebreus, que a lei estivesse entre eles, certo? Ou seja, a lei está dizendo que esse estatuto não valia para outros povos, era só para os hebreus, pessoal. É isso que nós temos de entender. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, alguém que vive no meu meio, não faça isso visando lucro. Não lhe cobre juro. Veja, se você emprestar dinheiro, isso o Deus hebreu falando para a comunidade hebreia. Se você, hebreu, emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, bom, o que nós entendemos é que um hebreu rico, se emprestasse dinheiro para um hebreu pobre, no caso do povo de Javé, alguém que vive no meio deles, não era para fazer isso visando lucro. Assim, não, não lhe cobre juro. Ou seja, um hebreu rico não poderia emprestar dinheiro a um hebreu pobre e lhe cobrar juros. Tá entendendo? Mas o que é que acontece aí? O que é que ele diz agora? Não peçam juros sobre empréstimos que façam a um vosso irmão, a um de vosso irmão, a um de seus irmãos israelita. Quer se, desculpem, quer se trate de dinheiro, de alimentos, quer se trate de dinheiro, emprestar dinheiro, de alimentos ou de outra coisa qualquer. Não podia é, cobrar juros desse hebreu, certo?
A partir da leitura desses dispositivos, seria ilegal e proibido a cobrança de juros a um hebreu. Não é isso que o dispositivo quer dizer? Logo, essa regra deveria ser obedecida ou estendida quando envolvesse um estrangeiro, não é mesmo? Essa, nós não acabamos de ver esses dois dispositivos? Um que dizia que o estrangeiro que vivia entre os hebreus e os hebreus deveriam ter uma mesma lei. Ou seja, eles estavam sob a égide de uma mesma lei. A lei que vigorar para um, vigorar para o outro. Nós não vimos isso? E em seguida, um outro dispositivo da lei dos hebreus dizia o quê, pessoal? Que um hebreu rico, tivesse condições, não poderia emprestar dinheiro, alimento ou coisa do tipo a outro hebreu e lhe cobrar juros. Tá entendendo? E um estrangeiro, pessoal? Será que o hebreu poderia cobrar juros do estrangeiro que estava no meio deles? Não. Por quê? Porque a lei dizia que deveria vigorar para tanto o estrangeiro como para o hebreu natural a mesma lei. Ou seja, eles estavam sob a mesma lei e sobre esta mesma lei não poderia haver diferença. A lei, ele não estava sob a mesma lei, como é que a lei pode ser diferente para um e para outro? Está entendendo? Mas será que funcionava assim, pessoal? Não, pessoal. É tudo balela dessa lei. A lei é furada. A lei, como eu disse, expressa a primitividade desse povo. A ideia de justiça desse povo ainda estava gatinhando, vamos dizer assim. Tá entendendo? Esse povo estava mais para o tempo das cavernas do que para a civilidade. A partir da leitura desse dispositivo, seria ilegal e proibir a cobrança de juros a um hebreu. Logo, essa regra deveria ser obedecida ou estendida quando envolvesse um estrangeiro, não é mesmo? Só que não, pois a lei afirma que todos entre Israel estivessem, que entre Israel estivessem, deveriam ser tratados como se fosse, certo? A lei não diz isso? Pois a lei afirma que todos que entre Israel estivessem deveriam ser tratados como se hebreu fosse. Né? Uma lei, o mesmo estatuto para todos, para aquele natural como para o peregrino que habita entre os hebreus. Vejam, no âmbito das dívidas, ocorrendo de um hebreu contrair dívidas por meio de empréstimos, se ao fim de 7 anos não conseguisse pagá-las, estas deveriam ser perdoadas e esquecidas. Porém, se as dívidas fossem contraídas por um estrangeiro, e sendo o credor um israelita, este não deveria perdoar-lhe as dívidas. Veja que discriminação, pessoal. Tá vendo? Uma lei é contraditória, mentirosa. É só praxe, era só um. É só. É letra morta, vamos dizer assim. Essa lei dos hebreus, quando toca nessa questão de igualdade. O perdão ou remissão só era estendido ao próximo, que nesse caso, e na grande maioria de outros, espalhados pela Bíblia, quando se referia a um compatriota israelita, ou seja, o perdão das dívidas era de um hebreu para outro hebreu. O estrangeiro que vivesse no meio dos hebreus era discriminado. Se o que estava no meio dos hebreus era discriminado, quanto mais o que estivesse fora, né, ao redor. O estrangeiro queria matar, na verdade, né, como nós vimos nas passagens, né, queria matar todos eles. Primeiramente para roubar suas terras. O estrangeiro que vivesse no meio dos hebreus era discriminado. Pois, embora Javé dissesse que havia uma só lei, tanto para o natural quanto para o não natural hebreu, na prática, essa igualdade não existia. É o que costumamos. Era o que não. É o que costumamos, né? É o que costumamos ouvir no meio jurídico como letra morta, sem nenhuma execuibilidade. Podem pedir juros a um estrangeiro. Veja a cara safada, vamos dizer assim, desse Deus hebreu.
podem pedir juros a um estrangeiro, mas não a um filho de Israel. Veja, podem pedir juros a um estrangeiro, mas não a um filho de Israel. Porque se pedirem juros a um irmão vosso, veja, se pedirem juros a um irmão vosso, o Senhor vosso Deus não poderá abençoar-vos quando entrar na terra prometida. Estão vendo? A discriminação da lei e a mentira da lei. A lei se mostra contraditória. Quer dizer que o hebreu e o não hebreu deviam ser tratados de uma mesma forma, enquanto sob a lei estivessem. Mas, por outro lado, na própria lei dizia que o hebreu deveria, de um outro hebreu, não cobrar juros, mas daquele estrangeiro que estivesse entre eles, deveria ser cobrado juros. Aqui, que igualdade bonita dessa lei. Você acha que tem. Vocês acham que a origem divina é uma porcaria dessa? Vocês acham? Ao fim de 7 anos, deverá haver um cancelamento geral de todas as dívidas. Cada credor deverá considerar como paga qualquer promissória referente a um empréstimo que tenha feito a um compatriota israelita. Porque neste ano, o Senhor desquita toda a gente dessa obrigação com a qual eventualmente se tenha comprometido. Essa desobrigação não se aplica aos estrangeiros. Veja que absurdo, pessoal. Tá vendo? Diversos dispositivos, 2 dispositivos que eu mostrei para vocês, que mostram a discriminação que os estrangeiros sofriam perante os hebreus de acordo com essa lei. Uma lei que dizia que o hebreu devia, que o estrangeiro, enquanto vivesse ali no meio dos hebreus, deveria ter o mesmo tratamento. Uma lei igualitária para ambos. Mas quando nós vamos descendo ao texto hebreu, lendo o texto hebreu, vocês vão encontrando essas discrepâncias que tornam a lei extremamente primitiva, uma lei de cunho totalmente humano, não tem nada de divino uma porcaria dessa, né? Por tantos outros motivos que eu já mencionei aqui. E agora esse, de descaradamente, sem vergonha, um dispositivo desse. E o cara lê uma porcaria dessa e dizer que é lei de Deus. Dizer que é palavra de Deus, uma coisa dessa. Fala sério, rapaz. Deixa de ser cego. Você pode fazer o estrangeiro pagar juros. Veja esse outro dispositivo. Você pode fazer o estrangeiro pagar juros. Mas não faça seu irmão pagar juros, ou seja, o hebreu, né? Você pode fazer o estrangeiro, aquele que não é hebreu, pagar juros. Mas não faça isso com o seu irmão, ou seja, com o seu compatriota israelita. Para que Jeová, seu Deus, o abençoe em tudo que você realizar na terra da qual você vai tomar posse. Coisa linda, né? Por quê, pessoal? Porque o hebreu só via como seu irmão, seu próximo, tá lembrado lá da mentirada de Jesus? Porque a lei dos hebreus dizia que o próximo, o irmão do hebreu, era outro natural, era outro hebreu natural da terra, tá entendendo? Era aquele hebreu que era filho de pai ou mãe hebreia, tá entendendo? E não um estrangeiro. Ainda mais tem aquela discriminação que eles têm, né? De que hebreu mesmo tem de ser aquele que fosse, pelo menos o texto dá a entender que hebreu era aquele que fosse filho de um hebreu, um macho, certo? Como que a paternidade fosse determinada pelo pai e não pela mãe, tá entendendo? O Ismael lá, inicialmente era hebreu, né? O Ismael, tá lembrado? O Ismael que diz que depois gerou os, os árabes. Ele era filho de Abraão com a escrava H. H era o quê? Egípcia. Por acaso o Ismael era egípcio? Não, ele era hebreu, certo? Mudou essa nomenclatura para ismaelita porque eles quiseram inventar essa presepada aí, certo? É tanto que ele deveria ser considerado, nas regras dele, deveria ser considerado o quê? Filho
de Sara, porque foi a Sara que deu a escrava para Abraão gerar filhos, mas os filhos que a escrava tivesse não era da escrava, deveria ser de, não deveria ser de Agar, deveria ser de Sara, tá entendendo? Porque os filhos dos escravos eram, na verdade, pertenciam aos seus donos. Bom, eis aí a discriminação racial da lei, que se dizia justa e santa. Ela não coloca os hebreus e não hebreus na mesma condição de igualdade, pessoal, ou na mesma condição. Enquanto a lei dizia que juros e dívidas não poderiam ser cobrados em relações comerciais ou em tratos comerciais, contra, desculpem, contratados por hebreus, o mesmo não se dava quando essas relações de cunho comercial eram tratadas entre um hebreu e um não hebreu. E não poderia ser diferente, pessoal, pois as pessoas que criaram esse Deus eram tanto hebreu quanto ele. Uma lei de hebreu para hebreu. Uma lei de hebreu para beneficiar outro hebreu. Você já viu um povo criar uma lei que vai favorecer outro povo? Não existe isso, pessoal. Só gente tapada, ignorante, que vai pensar em uma lei criada por um hebreu vai beneficiar um povo não hebreu. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor deu-lhe estas instruções para o povo de Israel. Veja, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor deu-lhe estas instruções para quem, pessoal? Para o povo de Israel. Para o povo de Israel. A lei é para Israel, pessoal, não é para outro povo. Só ignorante que pensa que essa lei aqui, essa leizinha, era para todos da humanidade. Ah, as maravilhas dessa lei é para todos. A moralidade que nós temos hoje vem da lei de Deus, vem da lei dos hebreus, vem da lei de Moisés, vem porcaria nenhuma. Essa lei é para hebreus, somente para hebreu. Foi criada para hebreu, para beneficiar hebreu. Foi para regular as relações pessoais e interpessoais de hebreus. Somente isso. Ensinou a Israel, veja esse texto, pessoal. Ensinou a Israel, quem ensinou a Israel? O Deus hebreu. Ensinou a Israel as suas leis e todos os regulamentos ao seu povo. Estão vendo como o texto é claro? Essas leis e regulamentos foram ensinados por quem e para quem, pessoal? Por quem? Pelo Deus hebreu. Para quem, pessoal? Para o seu povo. Aí para o seu povo. Quem era o povo desse Deus, pessoal? Israel. Veja, a Bíblia diz, olha, o Deus de Israel. O Deus de Israel coloca ou dá a nacionalidade a esse Deus, pessoal. Esse Deus é um Deus nacional de Israel, ignorante. Esse Deus não pode ser seu Deus, não. Ele diz naturalmente, na maior cara de pau, que ele é Deus de Israel. Ele diz que é o Deus de todas as nações, de todos os povos. Ainda aquele dia que diz que criou todos os povos, todas as nações, essa passagem só quer engrandecer ele como criador de todos. Tá entendendo? Porque todo Deus diz criar todos os homens, independente de raça, de lugar. O Deus hebreu, o Deus grego, por exemplo, diz que criou todos os homens. O Deus sumério vai dizer que criou todos os homens. O Deus egípcio vai dizer que criou todos os homens. Então, todas essas ideias de criação, simplesmente ele busca valorizar ou valorar o poder daquele Deus. Tá entendendo? Mas esses deuses não se diz ser o Deus desses povos. Tá entendendo? O Deus grego se diz ser Deus dos gregos. O Deus hebreu vai dizer que é Deus dos hebreus. O Deus sumério vai dizer que é o Deus dos sumérios ou dos cabeça preta, né, como eles eram chamados. O Deus egípcio vai dizer que é Deus dos egípcios. Tá entendendo? Então, quando Deus hebreu se diz Deus de Israel, seu cabeça oca, ele está dizendo que ele não é seu Deus cristão. Essa ideia de que criaram lá no Novo Testamento é uma invenção dos cristãos. Mas esse Deus nunca foi nem meu e nem seu Deus. Ainda que você queira. Veja, o que é que o Deus hebreu ainda diz aí?
os outros povos desconhecem os seus estatutos. No caso, Moisés, né? Moisés não, esse salmista aqui, né? Salmo 147, 19. Dizendo que as leis e os estatutos de Javé foram dados para o seu povo, que é Israel. E ainda diz, olha, que nenhuma outra nação, ou seja, outro povo pagão, os outros povos, eles desconhecem os estatutos de Javé. Por quê? Porque os estatutos e as leis de Javé não foram dados para os outros povos, foi dado para Israel. Entendeu, cabeça de pau? Esse Deus é um Deus nacionalista. É um Deus regionalista. É um Deus que tem preferência por um determinado povo. A sua preferência não é por todos os povos, mas sim por um único povo que ele vê como um povo seleto, escolhido, que é Israel. Os crentes não sabem de nada, não conseguem interpretar um livreco simplório desse. A própria Bíblia nos diz acima que a lei foi criada por um Deus hebreu para o povo hebreu. Os estatutos da lei alcançavam somente os hebreus e eram eles que deviam segui-la. A lei claramente exclui os estrangeiros e os pagãos. Os próprios dispositivos, vocês não viram? Que eu acabei de falar. Quem devia. O hebreu devia tratar bem o outro hebreu. Juro, jamais pensar de se cobrar juros de outro hebreu. Mas o estrangeiro, ainda que ele dissesse que estava sob essa lei, que ainda que estivesse ali morando entre eles. Isso é tudo mentira também, né? Devia ser tratado como? Devia pagar juros. Eu vou mostrar ainda outra barbaridade que dizia que os estrangeiros deviam ser tratados no mesmo pé de igualdade, mas, no entanto, na, na lei em si não tinha nada de igualdade. Vou mostrar uma outra discrepância que mostra a discriminação com relação ao estrangeiro. A lei se assemelhava ao muro de Berlim. Ela separava de um lado os hebreus e do outro os não hebreus, ou os pagãos. Embora se diga que entre os hebreus havia estrangeiros, isso é mais outra invenção dessa lenda mal feita, pessoal. E sem cabeça. Esses bobos aqui, quando fala lá em... Digo, esses bobos os cristãos, né? Quando lá em Êxodo, capítulo... É capítulo 16, se eu não me engano. 16, 32, né? Quando fala que Israel saiu lá do Egito e era mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e uma multidão de povos. Ali não quer dizer que aqueles povos acompanhou Israel. O texto não quer dizer isso. No Egito só existia, segundo a lenda, né? No Egito só existia escravo hebreu? Lógico que não. Lá na Babilônia, quando os hebreus saem libertos pela vontade dos deuses persas e medos, e não foi Deus hebreu nenhum que libertou eles, né? Ele é que derrotou os babilônios, mas segundo a concepção deles, foram os deuses persas e medos, né, que libertaram, ou que venceram os babilônios. Então, quando os persas e medos derrotaram a Babilônia, só tinha escravos lá, o povo sob a dominação dos babilônios, só eram os hebreus? Só eram os judeus? Lógico que não, tinha outros povos. Então, quando saíram ali, só saíram os hebreus? Não, saíram diversos povos. Babilônia dominava tudo, era um império imenso, dominava tudo ali. Você acha que só tinha hebreu? Lógico que não. Então, quando se libertava um povo, libertava vários. Daí a passar a dizer que Israel saiu acompanhado com uma multidão de povos, porque todos os povos foram libertados. Você acha que só foi os hebreus que saíram? Na lenda, entenda. Na lenda, não estou dizendo que essa porcaria aí existiu, né? Mas vamos dizer assim, vamos navegar nessa lenda aí. Você acha que quando Israel saiu de lá liberto, aí Israel saiu e deixou lá os escravos, outros escravos? Primeiro, como é que os escravos iam ser escravos se todos os egípcios, com seus exércitos, seu exército foi tudo afogado lá no Mar Vermelho, como diz a lenda? Quem é que ia prender mais os outros escravos lá no Egito? Ninguém. Então, quando diz que com Israel saiu uma multidão de outros povos, quer dizer que esses povos foram lá formar um só povo com Israel.
Mentira, simplesmente porque saíram diversos povos, porque não foi só os escravos hebreus que foram libertos, foram outros povos, certo? Ainda que o texto também fale que entre os hebreus havia estrangeiros, isso é mentira, conversa furada. Temos como provar isso, já que o Êxodo diz que povos estrangeiros seguiam os hebreus e que ainda em Deuteronômio é falado que havia entre eles estrangeiros? Sim, temos. Como é que nós provamos que essa é conversa furada? É só elementos para embelezar a lenda. A prova está em dois censos que supostamente foram feitos no tempo em que Moisés ainda vivia. Nesses dois censos, são contabilizadas todas as pessoas que compunham as 12 tribos de Israel. E nesses dois censos, em nenhum momento é mencionado estrangeiro algum. Só há hebreus. Os censos foram feitos, dois censos. E nenhum deles é mencionado que havia não sei quantos estrangeiros. Só fala a contagem de hebreus. Certo? O que prova que não havia estrangeiro porcaria nenhuma. Só havia hebreu. Tá entendendo? Ainda que em outros passagens você vai ver eles dizendo que tinha estrangeiro no meio deles. Isso é mentira, conversa furada. Linguiça. O texto se desmente totalmente quando mostra dois censos sendo realizados sem contar estrangeiro nenhum. Você acha que esses estrangeiros ficar lá sem serem contados? Faz sentido isso? Só podemos concluir duas coisas. Os hebreus não consideravam estrangeiro dentro de suas fileiras como hebreus, e já vimos que isso é verdade, tanto que estrangeiros eram discriminados. Ou, em última análise, não havia estrangeiro algum. Eu fico com essa última análise. Prefiro ficar com essa última, posto que há diversas passagens na lenda que nos mostram que o Deus hebreu e os hebreus odiavam estrangeiros. Se esse povo odiava estrangeiro, ia estar estrangeiro no meio deles. E repito novamente, isso é tudo mentira, fala conversa furada, né? E os hebreus, segundo a própria lenda, os hebreus machos só via furando com as mulheres estrangeiras. Não é que esse povo odiava estrangeiro porcaria nenhuma. É tudo uma papagaiada, pessoal. Lenda, coisa de lenda. Só gente trouxa que acredita numa bobagem dessa. Isso faz com que não houvesse estrangeiros em seu meio. O que havia era hebreus que tinham mulheres estrangeiras. Veja que eu coloquei entre parênteses. Por quê? Por causa dessa razão, desses motivos que eu acabei de citar para você. E esses filhos, muitas das vezes, não eram vistos como hebreus, mas como meros estrangeiros. Disse eu mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, para não sermos objetos do opróbrio dos povos inimigos? Neemias 5:9. Aí, veja como é que eles encaravam os outros povos. Como inimigos. Entendeu, pessoal? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. Se inscrevam. Os que não estão inscritos, é óbvio. E até a próxima. Próximo vídeo nós vamos falar A Lei de Jeová é um plágio, parte 2. Como eu disse, vão ser 10 vídeos falando dessa mentirada de lei, certo? Da primitividade e do grau animalesco dessa lei. É isso aí, pessoal. Até a próxima.